Vamos mudar de assunto agora, falar com você que, por acaso, esteja devendo a taxa de condomínio. Atenção, hein? Agora o devedor pode ser acionado, aliás, já poderia, mas agora, ao ser acionado na justiça, ele só vai ter 3 dias para pagar a dívida ou pode ter o bem penhorado. É uma lei, ou seja, uma alteração aí na lei, que agora vai ser mais rigorosa quanto à cobrança do condomínio. E para esse problema tão antigo, né? Mas como é que vai fazer essa cobrança? Quais bens podem ser penhorados? São muitas perguntas e esse é o assunto de hoje aqui no estúdio. O nosso convidado é Bernardo Kesi, professor, advogado e também especialista em direito imobiliário. Bom dia, Bernardo. Seja bem-vindo. Bom dia. Obrigado. Olá, bom dia. Antes da gente começar esse bate-papo, olha só. A gente vai ver agora uma reportagem, né? Que em Salvador, muitos condomínios tinham dificuldade para fazer as cobranças. E isso, claro, prejudicava aí na administração desses prédios. Vamos conferir aqui no telão, Bernardo, por favor. Neste condomínio, são 5 prédios com 68 apartamentos cada um. Tem piscina, quadra de esportes e a portaria é 24 horas. Para manter tudo funcionando, são 15 funcionários e muitas contas para pagar. Água, funcionários, manutenção da área externa do condomínio, luz, elevador, manutenção de elevador. Essas despesas são divididas entre os moradores. É a taxa de condomínio. Quando todos pagam em dia, vai tudo bem. Agora, quando um ou outro deixa de pagar, aí começam os problemas. Glaucia é síndica de um dos prédios. O condomínio custa R$300. Ela já tem uma margem de inadimplência. Por mês, cerca de 10 moradores ficam devendo o condomínio e sempre surgem despesas que estavam fora do previsto. Muita tubulação estoura, elevador quebra e a gente tem que estar com a reserva para fazer esse serviço. Antes das mudanças no Código Civil, a taxa de condomínio muitas vezes deixava de ser prioridade para alguns moradores. Com o juro baixo, eles não se preocupavam em pagar o condomínio, mesmo quando eram acionados judicialmente. Geralmente eles questionavam, vá para a justiça, porque lá eu divido em 100 vezes, eu vou pagar como eu posso. Essa situação acabava sobrecarregando os outros condôminos. Marcos é morador do condomínio e achava que não era justo. Do momento que um outro morador não paga a sua taxa de condomínio, essa despesa que é uma despesa comum, acaba tendo que ser rateada entre os outros. Ou seja, eu acabo pagando uma parte que, na verdade, era para outra pessoa estar pagando. Acaba sobrando para mim. Agora, depois das mudanças no código, após 30 dias do vencimento, basta acionar judicialmente o devedor. E aí ele tem 3 dias para quitar a dívida ou vai ter bens bloqueados. Dessa forma, a Glaucia espera que a inadimplência diminua. Vai ser ótimo para o condomínio que vai poder contar com esse valor, com o valor que a gente já faz na contabilidade para suprir as necessidades do prédio. Olha, esse é um tema que preocupa tanto, né? O Bernardo está aqui, inclusive, as pessoas ligadas ao condomínio, síndicos e administradores, que um dado ajuda a gente a compreender a dimensão disso. No ano passado, em 2015, a Secov, né, que é o Sindicato da Habitação da Bahia, registrou mais de 7.700 ações na justiça relacionadas à inadimplência, ou seja, aquelas pessoas que não pagaram seus condomínios. Então, a gente segue aqui discutindo esse assunto com o Bernardo Kesi, que é professor e também advogado especializado em direito imobiliário. Nós vimos na reportagem aí, né, essa preocupação com relação ao pagamento e os impactos disso nas próprias finanças do prédio. Agora, com essa alteração no Código do Processo Civil, a coisa vai ser mais rápida, vai ser mais célere. É isso na Justiça, Gustavo? Correto, Ismael. Agora, toda a questão vai passar diretamente na execução. Então, antes a gente tinha uma ação de conhecimento, demorava muito, tinha dificuldades na citação. E agora, diretamente, a dívida condominial é um título executivo. Então, o condomínio poderá ir diretamente para as vias judiciais executivas e, após a citação, ele tem apenas 3 dias para pagar. E é um assunto que muito síndico deve estar atento, porque a gente sabe que é recorrente, o número o Ricardo deu, muito expressivo, mais de 7.700 casos na justiça sobre esse assunto. E qual é o primeiro passo que o síndico deve tomar? Reunir provas, ajuizado especial? Qual é o caminho? Pois não, Jéssica. O ideal é o condomínio, nesse momento, adequar a sua forma de cobrança ao novo Código de Processo Civil. Ele precisa ter garantia de que a Assembleia já consignou, ou a própria convenção, a forma de cobrança.
Porque para o juiz precisa estar muito claro qual é o resultado daquela cobrança. É por fração ideal? É por metro quadrado que é cobrado o valor do condomínio? Porque não há mais tempo de prova com relação à discussão de quanto é. O condomínio vai informar, ele precisa ter as provas cabais daquele valor, através do extrato de débitos, por exemplo, e poder ajuizar essa ação diretamente no juizado. Ô Bernardo, deixa eu só tirar uma dúvida com relação à primeira pergunta, que é a seguinte. Você disse aí que, com relação a esta ação, né, a partir de agora a gente vai ter mais rapidez. Mas antes era preciso citar esse devedor. E muitas vezes ele corria, não era encontrado, tinha dificuldade em ser citado, ou seja, assinar ali a notificação e por isso mesmo o processo se arrastava há muito tempo. Agora se fala em 3 dias após a notificação. Mas ele precisa assinar essa notificação, o devedor no caso. Não, Ismael, essa é uma grande inovação também. Agora, o devedor ele vai ser notificado na pessoa do porteiro. O Código de Processo Civil trouxe essa mudança porque havia aqueles devedores que nunca eram encontrados em casa, e apesar de estar em casa. Esse também é um novo cuidado que o porteiro deve ter junto com o próprio condomínio. O síndico deve criar um sistema para certificar se no momento do recebimento da notificação, de fato, a pessoa está em casa e fazer prova disso. Ou seja, nesse momento, agora o Código de Processo Civil consigna que é o porteiro que receberá a notificação. Então, ele não pode se negar de forma alguma. De forma alguma. E a lei fala até que ele será responsabilizado caso afirme que o devedor está ausente e ele não esteja. Atenção, então, a você, porteiro, que está aí ligado no Jornal da Manhã. Essa informação é muito importante aqui. A partir destas mudanças no Código do Processo Civil, você tem sim que receber essa notificação, caso o devedor não esteja. E depois, claro, aí essa notificação vai ser encaminhada a quem de direito, né? Você não pode se recusar, portanto, a receber essa notificação do oficial, né? Exato. Eu recomendo, inclusive, que o condomínio crie um sistema de quando recebeu notificação desse tipo, aciona a dona Joana, aciona seu Antônio, para que eles assinem lá de que sabem que o condomínio estava no apartamento, o carro estava lá, e não precisa ser o condomínio, pode ser alguém da família. Sim. Vamos partindo para o assunto agora da penhora. O condômino não tem o dinheiro para pagar, pode estar desempregado, está sem dinheiro, as justificativas são muitas, a gente sabe. Como é feita a penhora nesse caso? A penhora, Jéssica, ela pode ser sobre qualquer bem do devedor, inclusive conta bancária, investimentos e até o próprio imóvel. O imóvel, ele pode também ser penhorado para garantia ou outros imóveis de acordo com o Sistema Nacional de Cadastro de Imóveis, uma inovação desse Código de Processo Civil também. Se ele tiver algum valor na conta corrente, algum, enfim, investimento, isso pode ser penhorado também? É o primeiro aí, Ismael. Ô Bernardo, tem uma pergunta aqui muito interessante que representa, sem dúvida, a dúvida de muitas pessoas, do Renan. Ele pergunta o seguinte, olha, o meu vizinho, ele deve condomínio há mais de 10 anos. Gostaria de saber se qualquer pessoa pode acionar a justiça ou somente o síndico. É o Renan. Quem tem capacidade postulatória em nome quem pode postular, quem pode ir ao juízo, representando o condomínio é o síndico ou quem ele outorgue poderes. Caso seja um condomínio de fato, um condomínio ainda sem CNPJ, um condomínio irregular, então você pode, através de uma ação de conhecimento, não execução, alegar isso lá na justiça, de que você, condomínio, está se sentindo prejudicado. E tem muitas empresas que compram as dívidas, né, desses devedores, digamos assim, eles pagam tudo para essas empresas. Qual é o risco dessa operação? É verdade, algumas administradoras de condomínio têm feito essa operação. É necessário verificar a procedência e verificar quais são os termos desse contrato. Quem vende muita facilidade não necessariamente quer dizer que vai cumpri-la. Nós recebemos hoje aqui no estúdio do Jornal da Manhã o professor, o advogado especialista em direito imobiliário, Bernardo Kese. Obrigado pela presença, pelas informações, tá, Bernardo? Tenha um bom dia. Obrigado, Ismael. Obrigado, Jéssica. Obrigada, bom dia.